Bom momento, a minha prospecção tecnológica é sobre o OpenTelemetry. E o problema central que essa tecnologia resolve é a dificuldade de monitorar sistemas distribuídos. Por exemplo, quando uma API tenta fazer uma requisição e apresenta lentidão, ler apenas os logs ali de texto não é suficiente para você descobrir a causa daquele gargalo. Aí o OpenTelemetry ele atua exatamente aí. Ele permite rastrear o ciclo de vida completo de uma requisição e aponta com precisão o tempo gasto em cada etapa, desde a entrada e até o acesso do banco de dados. Falando de forma bem direta, o OpenTelemetry é um padrão de código aberto e a arquitetura se baseia em 3 pilares: as APIs, os SDKs e o protocolo. A API elas ditam a regra de como os dados devem ser gerados. Os SDKs é a ferramenta que a gente instala para fazer dentro do projeto para fazer a coleta. E o protocolo é que envia a parte que envia esses dados para uma ferramenta visual. Agora eu vou apresentar aqui a minha POC em específico, a forma que eu implementei essa prova de conceito. Eu apliquei a ferramenta dentro de uma API que eu já vinha desenvolvendo, que é um sistema de monitoramento de qualidade da água. Dentro do GitHub, lá no README, está tudo explicadinho, perfeito para quem quiser entender mais sobre essa API. Ela foi construída com Node e Express e utiliza MySQL como banco de dados. Aí eu utilizei a estratégia da autoinstrumentação, que tem a vantagem de que eu não preciso modificar uma única linha de código para injetar um monitoramento. Apenas por esse arquivo aqui, algumas modificações no Docker. E agora eu vou iniciar a estrutura aqui, vou subir o Docker. Esse comando ele constrói toda a API, injeta o OpenTelemetry, sobe o banco também, tudo com um único comando, e já joga para o Jagger, que é a interface visual que eu estou utilizando aqui. Aí com o serviço rodando eu vou gerar umas requisições aqui no Postman para mostrar na prática como fica lá no OpenTelemetry. Vou verificar se está tudo certo aqui. Está rodando. Eu vou pegar o token aqui agora. E vou adicionar aqui no Show User. Vou modificar o token aqui. E vou mandar a requisição. Aí ele retorna tudo corretinho. Aí se a gente for lá no... Vou abrir o Jagger aqui. Aqui na parte esquerda já está selecionada a API, que é a Aquasense, que é o nome que eu dei para ela. E aqui ficam todas as requisições feitas. Cada pontinho aqui representa uma requisição. Eu vou clicar aqui nessa requisição e nela tem tudo ali. Ela mostra de forma completa toda a operação. Detalhe em milissegundos, gasto pelo framework, gasta, no caso ali, pelo Express, né? Para baixo ali mostra já a parte do SQL, com selects e o set. E dá para medir o tempo exato de cada uma dessas partes e identificar, caso necessário, a parte que deu um erro,
a parte que está demorando mais para uma operação ser concluída. Então você consegue ser muito mais assertivo na hora de resolver algum problema, algum gargalo dentro da API. Como eu estava falando, aqui a gente consegue ver, aqui no cabeçalho, a gente consegue ver a duração total dessa requisição, que no caso foi 24,35 milissegundos. E aqui é uma outra métrica importante, a quantidade de chamadas que ocorreram dentro dessa requisição, no caso, tipo, essa daqui chamou essas duas, que chamaram essa e essa, que chamaram mais, e no caso foram 19 chamadas. Nessas primeiras aqui a gente consegue ver, como eu falei, o funcionamento do Express, uma passagem rápida aqui pelo JSON Parser e o roteador, né, ignorando as rotas que não deram match, como essa daqui /health. Mas o destaque aqui é essa rota aqui, Verify JWT, que a gente consegue ver a validação do token, o tempo que gastou a validação do token de segurança, consumindo apenas 737 microsegundos. Aqui finalmente a requisição chega no controller, indicado aqui como Request Handler, e o OpenTelemetry ele detalha a comunicação com o banco de dados no MySQL. Ele demorou 936 microsegundos no TCP Connect para estabelecer a conexão com o banco na rede Docker. E o mais importante, a barra longa aqui, que é o select, gerada pelo Sequelize, demorou 13,3 milissegundos para retornar os dados do usuário. Isso significa que mais da metade do tempo total dessa requisição foi gasto puramente na consulta ao banco de dados e não no processamento do Node. E isso é uma métrica importante porque faz a gente perceber que o custo computacional dessa rota não está no Node em si, mas sim no tráfego da rede e no banco de dados de entrada e saída. Como os middlers de segurança e validação do Express operam na casa dos microsegundos, só que 50% do tempo total da requisição é gasto na resposta do select no MySQL. Isso prova que o OpenTelemetry ajuda a direcionar o esforço de quem está trabalhando ali melhor para otimizar, por exemplo, tentar de alguma forma otimizar isso aqui se fosse necessário, no caso, ou se demorou um pouco mais em outra parte, ele vai conseguir ter a métrica que isso ajuda bastante. Aí, pelas minhas pesquisas, empresas como Uber e Netflix já padronizaram seus backends utilizando o OpenTelemetry. E a minha conclusão é que é uma ferramenta essencial e em arquiteturas modernas, instrumentar o código de forma automática, como eu fiz, deixa muito fácil e justifica muito a adoção dessa tecnologia dentro do projeto back-end. O código-fonte dessa implementação, como eu disse, está no meu GitHub. Está explicado certinho como subir o código e tudo mais. Eu agradeço pela atenção e fico à disposição no fórum aí para tirar qualquer dúvida e debater.